Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Cumpre a oração do declínio do sol até a escuridão da noite, e cumpre a oração da aurora. Por certo, a oração da aurora é testemunhada pelos anjos. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. E à noite, então, reza com ele a guisa de oração suplementar para ti. Quiçá teu Senhor te ascenda a uma louvável preeminência. أرأيت الذي يكذب بالدين. Viste quem desmente o dia do juízo? فذلك الذي يدع اليتيم. Esse é o que repele o órfão. ولا يحض على طعام المسكين. E não incita a alimentar o necessitado. فويل للمصلين. Então, ai dos orantes, الذين هم عن صلاتهم ساهون. que são distraídos de suas orações, الذين هم يراءون. que por ostentação só querem ser vistos orando ويمنعون الماعون. e impedem o adjutório. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. E quando houverdes encerrado a oração, lembrai-vos de Alá, estando de pé ou assentados ou deitados. E quando estiverdes em segurança, cumpri a oração. Por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados. يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ó vós que credes, quando se chama à oração da sexta-feira, ide depressa para a lembrança de Alá e deixai a venda. Isso vos é melhor, se soubesseis. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Alá. E lembrai-vos de Alá a miúde na esperança de serdes bem-aventurados. Primeiro, rezar de pé, ereto, exceto quando não se puder ficar ereto por alguma necessidade. Segundo, pronunciar as palavras Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terceiro, recitar o versículo Al-Fatiha em todas as rak'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Quarto, a inclinação. Quinto, a volta da inclinação, ficando novamente de pé. Sexto, ficar ereto depois da inclinação. Sétimo, a prostração com a testa no chão. Oitavo, a volta da prostração, ficando sentado. Nono, sentar com tranquilidade entre as duas prostrações. Décimo, a tranquilidade ao rezar. 11º, recitar em voz baixa o segundo testemunho. 12º, sentar para recitar o testemunho e para dizer no fim da oração Assalamu alaikum wa rahmatullah para o lado direito. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 13º, terminar a oração dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita. O segundo movimento para a esquerda é sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 14º, a ordem destes movimentos. Se um desses pilares não forem feitos, a oração estará inválida, ou seja, o muçulmano então deve repetir a oração desde o começo. Dizer Allahu Akbar antes dos outros movimentos. Allahu Akbar. Segundo, dizer Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah.
Terceiro, dizer Rabbana lakal hamd. ربنا لك الحمد. Quarto, dizer Subhan Rabbil Azim. Uma vez, quando inclinado, سبحان ربي العظيم. e Subhan Rabbil A'la também pelo menos uma vez quando prostrado. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Quinto, dizer Rabbi Ghfirli entre as duas prostrações. ربي اغفر لي ربي ارحمني. الله أكبر. Sexto, sentar para recitar o primeiro testemunho. الله أكبر. Sétimo, recitar em voz baixa o primeiro testemunho. الصلوات الطيبات لله. O que não for nem pilar, nem obrigação, é sunna da oração. Ou seja, recomendável que assim seja feito, porque assim fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o muçulmano não fizer uma das obrigações de propósito, a oração também estará inválida. Porém, se deixar algumas delas por esquecimento, deverá então se prostrar 2 vezes depois de terminar a oração. Porém, antes de falar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Essa prostração é chamada de sujud as-sahw, ou seja, a prostração do esquecimento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saía de sua casa se dirigindo para a mesquita, seguia com calma, concentrado na oração. Já saía purificado, perfumado e com roupas limpas, com temor a Allah no coração, e com o único objetivo de se submeter a Allah, obedecê-lo e adorá-lo. Quando saía de casa, mesmo que não fosse para a oração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: em nome de Allah, creio em Allah e me apego a Allah, e confio somente em Allah. Só Allah tem forças e só Allah muda uma situação. Ó Allah, me amparo em Ti para não ser desviado e nem desviar, nem cair ou fazer com que alguém caia, de cometer injustiças ou que cometam injustiças comigo, de ser ignorante ou que sejam ignorantes comigo. Pronunciando essa súplica, se dirige então à mesquita com calma e temor a Allah, rogando as recompensas de Allah. E é detestável estalar os dedos no caminho como se tivesse impaciente. Não deve fazê-lo também na mesquita. Ao entrar na mesquita, deve entrar com o pé direito e dizer: ou seja, em nome de Allah, que a paz esteja sobre o profeta de Allah. Ó Allah, perdoe meus pecados. Allah, abra para mim as portas da sua misericórdia. Disse também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se entrarem na mesquita, não sentem até que rezem 2 rak'ah. Dentro da mesquita, senta-se direcionado para Meca, sempre concentrado em adorar a Allah, lendo o Alcorão, oferecendo orações voluntárias e se recordando de Allah.
Depois de cada oração obrigatória, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oferecia orações voluntárias para Allah o Altíssimo, sempre de 2 em 2 genuflexões, antes e depois de cada oração. São elas: 2 rak'ah antes da oração do Fajr, 2 rak'ah mais 2 rak'ah antes do Dhuhr e 2 depois do Dhuhr, 2 rak'ah antes do Maghrib e nenhuma depois, 2 rak'ah antes e mais 2 depois do Isha. Lembrando que todas as orações voluntárias, além de não serem obrigatórias, devem ser rezadas em casa preferencialmente. Se não, podem ser rezadas na mesquita mesmo. Saiba, irmão muçulmano, que Deus não cobra coisas de seus servos além de suas capacidades. Ele disse: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alá não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade. E ele também disse: وما جعل عليكم في الدين من حرج. E não vos fez constrangimento algum na religião. Uma pessoa doente que pode estar ferida ou machucada pelo uso da água deve fazer o tayammum. Se não puder limpar a si mesmo, ele deve ser ajudado, e se não tiver ajuda, ele deve rezar sem a ablução. O profeta mostrou que a habilidade é a origem em performance. Ele disse: reze em pé. Se não puder, reze sentado. Se não puder, reze deitado onde estiver. Portanto, você deve fazer o que puder. Se não puder se abaixar ou se prostrar, gesticule com a sua cabeça, fazendo o gesto para a prostração mais baixo do que para a inclinação. Se não, faça um sinal com seus olhos. Feche-os um pouco para a inclinação e mais para a prostração. Se não puder mexer seus olhos, faça a reza com seu coração e sua fala. Se a sua língua não puder, reze com seu coração. Um paciente que desmaiou deve rezar logo após se recuperar do desmaio. Se o desmaio for longo e efetuar a reza se tornar muito difícil, ele será eximido como uma pessoa que está louca ou perdeu o controle de sua mente. A menos que se recupere no período de 3 dias. A oração de sexta-feira, Al-Jum'ah, é obrigatória para todos os homens da comunidade, desde que não estejam doentes ou viajando. É permitido às mulheres que atendam às orações de sexta-feira, porém a obrigação cai somente sobre os homens. Allah diz no Alcorão Sagrado: ó vocês que creem, quando forem chamados para a oração de sexta-feira, atendam para a lembrança de Allah. Rezar com objetivo isolado. Rezar sem movimentar a língua. Uma pessoa assim não é uma pessoa fiel. Negligenciar o levantar as mãos dizendo Allahu Akbar.
Levantar os olhos para o céu em vez de olhar para o lugar da prostração ou para o chão. Esticar os braços para baixo em direção ao chão. Fechar os olhos durante a reza. Não deixar partes do corpo tocarem o chão na prostração, como levantar os pés ou não tocar o chão com o nariz. A permanência de menores ou pacientes incapazes de se movimentarem diretamente atrás do imã. Caso o imã precise de outra pessoa para completar a reza por algum motivo urgente, ele seria impossibilitado e isso poderia criar desordem. Esperar por atrasados por parte do imã para levantar para o próximo rakat. A festa do fim do Ramadã e a festa do fim da peregrinação. Entende-se neste dito que o muçulmano só festeja essas duas datas no ano, e mais nenhuma outra, como aniversários e outros festejos com origem e costumes de outras religiões. As regras e especificações são válidas igualmente para homens e mulheres. No entanto, as mulheres se diferenciam do homem no seguinte. Primeiro, quando uma mulher é o imã de outra mulher, ela não fica sozinha em frente a elas. Ela fica no meio da primeira linha. Segundo, se o imã comete um erro, a mulher deve bater palmas para chamar a sua atenção, diferente dos homens que chamam a sua atenção dizendo Subhana Allah. Terceiro, quando uma mulher reza na presença de um estranho, ela não deve exagerar na distância entre seus braços, coxas e abdômen. A intenção disso é por um melhor decoro. Se ela está rezando sozinha ou com outras mulheres, ela deve se ater às especificações da reza como recebidas do profeta, que a paz esteja com ele, como mencionado anteriormente, sem exageros. Quarto, uma mulher que reza deve cobrir todo o seu corpo, exceto o seu rosto e as mãos. A oração de sexta-feira, ou Salat al-Jum'ah, é feita em apenas 2 rak'ah no horário do Dhuhr, a oração do meio-dia, depois de um sermão dividido em 2 partes, onde o imam ou o líder religioso aconselha aos muçulmanos tecendo sobre um assunto específico a ser escolhido por ele, e que seja atual e presente na comunidade. Ouvir e acompanhar o sermão são obrigatórios, e a oração de sexta-feira é inválida sem ele. Só se faz a oração de sexta-feira com um grupo de muçulmanos, no mínimo 3, em uma mesquita, onde se rezam as 5 orações obrigatórias com um imam que constantemente serve a essa mesquita. Durante o período em que o imam profere o sermão, é vedado ao crente falar, exceto no período entre os 2 sermões. É obrigatório tomar um banho antes da oração e ir perfumado e com suas melhores roupas na mesquita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor dia que o sol nasce é o dia de sexta-feira.
Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: os anjos permanecem nas portas das mesquitas, anotando em folhas quem chegou primeiro, depois o segundo e o terceiro e assim por diante. Quando o imam começa o seu sermão, as folhas são fechadas. A reza ajuda a merecermos apoio, mantém a saúde, mantém a dor afastada, afugenta doenças, fortalece o coração, alivia a face, agrada a alma, combate a preguiça, refresca os membros e habilidades, fornece energia, expande o peito, alimenta a alma, ilumina o coração, sustenta o ventre, nos aproxima do misericordioso. A água deve ser suficiente para a ablução. Se por acaso não for suficiente, deve-se optar pelo tayammum. Além disso, a água deve ser limpa e pura, ou seja, a água não pode perder suas qualidades por uma impureza ou até por causa de uma outra substância limpa. Se por acaso a água se misturou com uma substância limpa, como a água das rosas ou suco de laranja, a água permanece limpa, mas não é mais pura para a ablução. Se a água se mistura com outra substância impura, como a urina, a água não é mais pura. Ela é impura. Ambas as águas não podem ser usadas para a ablução. Mas se a água foi alterada por causa do local onde ela se encontra, pode ser usada para efetuar a ablução. A oração das duas festas é obrigatória apenas para parte da comunidade e não para todos, mas um grupo deve fazê-lo. As condições para essas duas orações são as mesmas da oração de sexta-feira, exceto o sermão de sexta-feira, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: vou fazer o sermão. Quem quiser sentar e ouvi-lo, que o faça, e quem quiser ir, que vá. É recomendável que ambas as orações sejam feitas fora das mesquitas, em um lugar ao ar livre e aberto, e possa ser feita a partir do nascer do sol, bem cedo. Também faz parte das tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de seus companheiros pronunciar em voz alta, depois das orações, o máximo de Allahu Akbar. Allah é o maior, desde a noite que antecede às festividades, até que o imam chegue à mesquita. Isso pode ser feito em suas casas, nas ruas e mesmo na mesquita, cada um pronunciando da sua forma e nunca em grupo.
Algumas regras que o muçulmano deve seguir ao entrar para o banheiro, como entrar com o pé esquerdo e dizer Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Em nome de Deus, eu me amparo em ti contra as impurezas. Ao sair, deve sair com o pé direito e dizer Ghufranak. Peço seu perdão, ó Senhor. Irmão muçulmano, para fazer suas necessidades biológicas, é aconselhável fazê-lo longe das vistas das pessoas e não deve haver nada no qual haja o nome de Deus ou algum versículo do Alcorão. Tente não se direcionar para a quibla, a urinar ou defecar. Não fale, a menos que por uma necessidade urgente. Faz parte da orientação do profeta, que a paz esteja com ele, passar a mão acima do gesso. Deve-se molhar a mão e passá-la sobre o gesso por uma vez só. Primeiro, ser muçulmano. Deus não aceita nenhuma oração de um incrédulo. Segundo, ter juízo. A oração não é obrigatória para os loucos ou semelhantes. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: não será anotado nada para 3 categorias de pessoas: quem está dormindo até acordar, a criança até chegar à puberdade e o louco até recuperar seu juízo. Terceiro, a puberdade. A criança deve ser incentivada a rezar antes da puberdade para se acostumar. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: ensinai vossos filhos a reza ao chegar a 7 anos de idade e insisti para que o façam ao chegar aos 10. Quarto, se purificar após a menstruação e após o parto para as mulheres. Quinto, chegada do horário. A reza não é obrigatória até a chegada do horário definido. Deus o Altíssimo disse: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Observai a devida oração, porque ela é uma obrigação prescrita aos fiéis para ser cumprida em seu devido tempo. Esforça-te, meu irmão muçulmano, para efetuar a reza no seu devido tempo, sem vacilação ou desculpas fúteis. Deus ameaçou aqueles que vacilam em suas orações e disse: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ai, pois, dos praticantes das orações, que são negligentes em suas orações. O profeta, que a paz esteja com ele, disse para aquele que não sabia como rezar: inclina-te até se sentir tranquilo. Durante a inclinação, você deve dizer uma vez: seja glorificado meu magnífico Senhor. E se acrescentar, não há problema. Ao levantar da inclinação, diga: Deus, ouça aquele que o louva. Ao ficar em pé, diga:
ربنا لك الحمد. O louvor é para ti, ó Senhor. Isso basta. Mas pode-se dizer: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. O louvor é para ti, ó Senhor, do tamanho da terra e dos céus, e o que está entre ambos, e o tamanho do que tu quiseres depois. Acrescentar a palavra shukr depois de dizer o louvor é para ti, ó Senhor, não tem fundamento. Portanto, tenha cuidado. Ao voltar para a posição de começo, ficar em pé, é bom estar endireitado e ter calma antes de se prostrar. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: não é uma reza completa na qual o muçulmano não fica calmo depois de levantar da inclinação ou da prostração. Primeiro, devem ser limpos a vestimenta e o local da reza. Segundo, deve-se cobrir os órgãos genitais com roupa adequada. Fique sabendo, irmão muçulmano, que qualquer vestimenta que mostre os órgãos genitais não deve ser usada para a oração, como as roupas apertadas ou transparentes ou as camisas curtas que possibilitam a aparência das costas quando estiver na posição de prostração. Isso pode invalidar a reza. Fique sabendo que a reza de quem não cobre sua cabeça é válida, mesmo que seja recomendável se vestir bem para a reza. Alá disse no Alcorão: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ó filhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor atavio quando fordes às mesquitas. Comei e bebei, porém não vos excedais, porque ele não aprecia os perdulários. Terceiro, se direcionar na direção da quibla quando possível. Alá disse: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Onde quer que estejas, ó muçulmanos, voltai vossos rostos na direção dela, para que ninguém, salvo os iníquos, tenha argumento com que refutar-vos. Não temais, temei a mim a fim de que eu vos agracie com minhas mercês, para que vos ilumineis. O muçulmano deve se direcionar na direção da quibla e se esforçar para cumprir este dever. Ó irmão fiel, agora que você sabe ao certo o que o Senhor, seu Criador, espera de você, agora que você sabe como o profeta costumava rezar, você deve acertar seu caminho, corrigir seus erros, faltas e esquecimentos. Isso deve fazer a sua adoração aceitável para Deus. Ensine seu irmão, filhos e família a rezar corretamente para que erros por negligências não sejam repetidos 5 vezes a cada dia. E por fim, deixe-nos lembrar os dizeres do profeta, que a paz esteja com ele. A primeira coisa que do servo será cobrada no dia do julgamento será a reza. Se é válida, o restante do seu trabalho será válido, e se não for válida, o resto do seu trabalho será invalidado. Deixe que o seu objetivo seja o de rezar como o profeta, que a paz esteja com ele, rezava. صلوا كما رأيتموني أصلي. Rezem como vocês me viram rezando.